Olá, pessoa lindíssima! Mais um episódio do Inova Podcast no ar e eu, Milene Salomão, a apresentadora. Hoje vamos conversar sobre mais um tema muito interessante. Hoje conversaremos sobre biomedicina, desvendando a biomedicina, ciência e tecnologia a serviço da saúde, com o grande professor Dr. Gabriel Queiroz, professor adjunto da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública. Vamos nessa aí, seja bem-vindo, professor. Já estou me sentindo em casa, pô. Prazer estar aqui. Vai ser uma ótima conversa. Coisa Obrigado. boa. Obrigado pelo convite. Muito feliz. Que bom. Eu também estou muito feliz com seu aceite. Eu vou te contar uma história, né? Vou te pegar de surpresa agora. Eu lembro do primeiro dia, de verdade, que eu te vi lá na Baiana. Começando a trabalhar na Baiana, de fato. Legal. Eu estava dando aula naquele laboratório de microscopia. Sim. Né? E você estava subindo e você, né, muito pequenininho, para não dizer o contrário, gigante, me chamou a atenção, eu te cumprimentei e tal, e a gente... Enfim, aí eu soube que você já estava fazendo parte da instituição também. Que legal, eu me lembro, isso foi por volta de 2016, 2017, e eu lembro e por coincidência, eu vinha, depois que você me fez o convite, eu vinha lembrando disso. Inclusive hoje, o professor Milene, desde o princípio, sempre muito feliz, muito alegre, sempre me recebeu muito bem. Pois então, lembro isso, que, né, eu deste tamanho, você é gigante, né? Eu disse, olha só, coisa boa. Mas vamos lá. Primeiro, só para que as pessoas te conheçam um pouco melhor, quem ainda não te conhece. Como que se deu a sua escolha profissional dentro da biomedicina? Como é que foi isso? Muito legal, Pro. Então, a biomedicina, na verdade, era uma coisa que eu não conhecia, confesso. Eu entrei no curso em 2010 e eu comecei a conhecer a biomedicina pouquinho antes de entrar. A biomedicina, ela era uma área que em Salvador ela não era muito divulgada. E eu sabia que achava que gostava de dar aula e queria ser cientista. Ai, que ótimo. Então, naturalmente, as influências dizem que eu tinha que ir para medicina, então eu estava, na minha cabeça, eu ia fazer medicina. Até que no final do colégio, através dessas palestras de divulgação de curso, eu conheci a biomedicina e vi que ali eu podia ser, de fato, cientista e podia dar aula. Coisa boa. Então foi aí que eu conheci o curso de biomedicina na Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública na época e entrei em 2010. E desde então só me encontrei lá dentro. Eu vejo, acompanho o seu progresso profissional e é espetacular ver quando uma pessoa está de corpo e alma realmente desenvolvendo alguma coisa, né? Com habilidades inatas que já fazem parte daquilo que ela gosta. Imagine, você queria ser um cientista, né? Sempre gostei. Eu lembro que eu, por exemplo, nos trabalhos de colégio, eu já preparava tudo, já adorava apresentar, que é uma coisa que muita gente tem alguma dificuldade. Então, eu sempre gostei. Que bom. Então... Que joia. Completamente encontrado. Coisa boa. Me diga uma coisa, para que fique fácil para quem nos assiste. Como que eu tenho quase certeza absoluta que tem uma confusão entre as áreas de atuação de um biomédico, um biólogo, um próprio médico, farmacêutico, né? Em algum momento, principalmente as áreas da biologia, da farmácia, se misturam com a área da biomedicina. Muito. E não dá esse tipo de confusão? Muito. E explica isso para ficar claro para as pessoas, antes da gente desvencilhar a biomedicina. Essa é uma das dúvidas mais frequentes que a gente recebe, até dos alunos quando estão entrando no curso, né? Porque a biomedicina, de fato, ela é uma área que ela faz interseções com várias profissões da área de saúde. A própria medicina, a biologia, a farmácia. Então, os principais diferenciais da biomedicina, eles entram nos contextos onde essas áreas deram brechas em algum momento da história. Então, a biomedicina hoje, por exemplo, ela é muito forte no mercado laboratorial, por exemplo. Sim. E aí, a partir daí, então o mercado laboratorial foi um destaque aí nos últimos anos, mas o mesmo ocorreu na área de pesquisa, o mesmo ocorreu na área de imagem, por exemplo, de diagnóstico por imagem. Tem ocorrido uma forte expansão na biomedicina estética. Então, a partir dessas
pequenas limitações de áreas, o espaço foi sendo encontrado e os profissionais e foram expandindo suas áreas de atuação, né? Exatamente. Eu já vi várias pessoas fazendo uma confusão bem forte mesmo em relação assim, não, biomédico faz isso, biólogo faz isso, farmacêutico faz isso, e muita gente às vezes fala assim, no final todo mundo está fazendo a mesma coisa. Mas tem as especificidades de cada segmento. O que é assim, super da medicina? Eu falei, essa área de atuação, tem algo que eu possa dizer que é da biomedicina? Então, hoje, por exemplo, tem algumas curiosidades, né? A gente tem, como hoje a gente tem mais de 30 áreas de habilitação, né, onde a gente pode atuar, o que é um número relativamente alto. Algumas, na origem, a exemplo da acupuntura, por exemplo, foi a primeira profissão que começou a trabalhar com a acupuntura. Então, nesse caso, foi o inverso. Depois foi expandindo um pouco mais, a medicina entrou também em outras áreas. Então, hoje, a gente, na verdade, predomina em alguns setores, por exemplo, no mercado laboratorial, mas não é exclusivo. Perfeito. Não é de exclusividade. Professora Renata, ela é biomédica. Exato. E acupunturista. E acupunturista. Né? Foi minha professora. Fizemos mestrado juntas. Que legal. Adoro a professora Temos Renata. Muitas histórias para contar na época do mestrado. Professora Renata, e ela atua firmemente, desenvolvendo aqueles projetos todos das CEPICs e tal. Exato, das práticas integrativas. Muito legal. Pronto. Que era que eu ia falar? Agora eu me perdi, Jesus Cristo. Mas, enfim, faz mal não. Toca no nosso barco. Em relação à tecnologia, para a gente poder fazer uma associação, né, da atuação do biomédico e nesse enlace entre tecnologia e empreendedorismo. O que é que você pode dizer a respeito disso para as pessoas interessadas? Excelente, Pro. Primeiro, né, as tecnologias em saúde como um todo, elas hoje têm a presença do biomédico nos diversos setores. Então, desde o início, na pesquisa básica, para desenvolver o conhecimento básico em relação a essas tecnologias, na pesquisa aplicada, propriamente dita, onde você produz, de fato, algumas dessas tecnologias, né? Posso citar, historicamente, algumas delas, onde o biomédico participa ativamente na produção de equipamentos, na área de saúde, né, no desenvolvimento, propriamente dito, desses equipamentos. Hoje, a gente também está, no dia a dia, utilizando essas tecnologias para diagnóstico. Perfeito. A exemplo, desde tecnologias mais tradicionais mesmo, como a própria ressonância magnética, que é um mercado muito forte hoje, mas também tecnologias dentro da pesquisa, de equipamentos de pesquisa, e hoje em dia o próprio uso da inteligência artificial. Claro. Eu participei da banca de um aluno no semestre passado, onde ele fez uma revisão sistemática sobre o uso da inteligência artificial, né, no diagnóstico do câncer de pele. Olha. E os resultados são incríveis. Mostram não só diagnóstico antecipado em relação ao médico, por exemplo, ao vivo com o paciente, como na diferenciação também do tipo de câncer, entre outras coisas, somente com imagens, com banco de imagens. Sensacional, Genial, genial. E isso é um facilitador de vida, assim, absurdo. Para quem certeza. Trabalha na área, especificamente, não só os biomédicos, óbvio, né? Sim. Porque é um tipo de conhecimento e tecnologia que várias pessoas que estão ali utilizando aquele equipamento pode também fazer uso. Não é? É sensacional. Sabe uma coisa que eu ia... Aqui da nossa conversa, já que já surgiu a dúvida. Tem também a biotecnologia. Mas ela é uma área da ciência à parte. Exato. A biotecnologia, primeiro, né, só aproveitando aí o gancho, a biotecnologia, existe um curso de graduação, né, em biotecnologia, e é uma área que também faz parte como sub-área da biomedicina e de outras áreas. Dentro da biomedicina, hoje, vários biomédicos atuam no setor de biotecnologia. Aí, seja na indústria, propriamente dito, né, então, na indústria, a própria indústria farmacêutica, quando faz uso da biotecnologia, produção. Recentemente, a gente conversou com um biomédico, por exemplo, que ele trabalhava numa indústria, numa empresa, numa multinacional, que produz enzimas da área de biotecnologia. Então, produz enzimas para a parte de alimentação, para a parte de bebidas.
e também para a parte de saúde. Então, é uma área que hoje o biomédico também atua, para além de ser um curso de graduação onde tem outros profissionais. Como é que se diz? Eu fico na minha área particular, né? Tem gente que fala assim, não, isso aqui é o campo de atuação da área tal. Eu não vou nem citar as áreas para não dar guerra. Sim. Essa área aqui não, isso aqui, essa área é da área tal. Essas brigas mas são deve normais. ter uma confusão danada na sua área também, né? Tem diminuído, mas tem. Graças a Deus. E outra, a gente está vivendo um momento que a gente não tem mais como regredir. Isso aí é algo que você não volta mais atrás. A gente está num processo de extrema expansão. E o que nós talvez precisamos compreender como profissionais da área de saúde, né, ou como pessoas que usufruem também do conhecimento de profissionais da saúde, né, porque nem todos são da área, mas é a compreensão de que cada vez mais estamos precisando viver de maneira colaborativa. Porque, por mais que todas as áreas executem funções parecidas, existem as particularidades específicas de cada segmento da saúde. Perfeito. Né? Concordo integralmente. É uma coisa que a gente tem que aceitar. Exato. E esse trabalho colaborativo é o que faz, né? É o grande caminho. A vida, exato. Né? Me diz uma coisa que seja um grande achado na biomedicina, algo que seja, poxa, isso aqui é um marco na biomedicina e fez uma diferença muito grande, né, quando isso foi colocado em prol das pessoas. Eu acho que essa resposta ela pode ter tanto a vertente mais específica, profissional, quanto a vertente científica. Né? Então, o que é que eu quero dizer com isso? Dentro da vertente de ciência, historicamente, a gente tem inúmeras descobertas que foram feitas e certamente, se não com o papel principal, como o papel colaborador de biomédicos ao longo da ciência no mundo e no Brasil. Né? E aí a gente destaca desde as mais antigas até as mais recentes. As mais antigas que eu digo descoberta mesmo, né? Da dupla hélice do DNA lá com Hodgson e Crick. Então, se a gente vai olhar as equipes... Era biomédico? Sempre já tinham... Eles não, mas a equipe sempre participando de biomédicos e etc. Mais recentemente, a gente teve um destaque, esse é o destaque que a gente usa como exemplo atualmente no Brasil e para a gente da Bahia ainda mais, que foi a biomédica Jaqueline Góes. Eu sabia que você ia falar isso! Que orgulho! Muito, muito orgulho. Gente do céu, que orgulho! Primeiro, por ser biomédica baiana, por ser minha amiga pessoal, ela é professora da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, onde a gente... colabora também. E ela foi a primeira biomédica, né, a primeira cientista no Brasil que sequenciou o coronavírus lá em 2020. Ela fez isso em menos de 48 horas. Deus do céu! E ganhou destaque nacional com isso, porque ela, assim, para além do destaque dentro da ciência mesmo, da importância da técnica, do que isso foi de importância para o Brasil, a importância para a ciência, já que ela, como mulher cientista, saiu em todas as redes sociais, em todos os jornais, revistas. Ela virou Barbie, né? Vendeu os direitos de imagem para Barbie, entrou para a turma da Mônica também. Então, representando, né, a ciência. Então, isso foi bem importante, além do destaque para a biomedicina. Depois dela, os cursos de biomedicina encheram mais. Que coisa boa, né? E foi bem... Então, eu cito isso como... Para mim, por ser contemporâneo disso, da história recente, um dos maiores feitos da biomedicina. Que massa, né? Eu lembro, gente, Deus do céu, não sei quantos dias ela levou para dormir de novo, não. Porque dá a impressão que é um marco tão importante que eu acho que é emoção. Até baixar um pouquinho a carga e você relaxar. Eu fiquei tão feliz, mas tão feliz. Eu ficava, gente, eu conheço a da Baiana. Essa sensação não tem preço, é verdade. Que sensacional, né? Temos que trazer ela aqui. Com certeza. Professora Jaqueline, você não vai me escapar não, tá joia? Já tá convidado. Em breve você vai estar aqui conosco. Já a gente consegue compatibilizar as agendas e aí tudo vai dar certo. Todo mundo tem que te conhecer ainda mais. Vamos lá. Mas vamos voltar.
Poxa, eu lembro até hoje da emoção. Da emoção, né? Eu lembro. A emoção é algo que realmente eu armazeno com muita facilidade em mim, sabe? Essas emoções positivas, porque é muito lindo você ver uma pessoa da sua área de convivência. Sim. Ela não é só do meu país. Sim. Ela é do meu país, ela é do meu estado, ela é da minha cidade e ela é da instituição onde eu leciono e eu a conheço. Sim. Né? Não com muita proximidade, mas eu sei quem é a professora Jaqueline. E aí, quando algo dessa ordem acontece naquele momento horroroso que a gente viveu lá atrás, é algo que é realmente inesquecível, né? E é um orgulho muito grande, total. Né? Sabe que eu perguntei a ela, logo nessa época, em uma conversa que foi ao ar, a gente gravou, inclusive, eu perguntei a ela como ela sentia isso. Ela demonstrou a emoção dela, por exemplo, quando ela autorizou a imagem dela ir para os livros didáticos, por exemplo, que hoje em dia estão. Então, ela disse que foi uma das coisas que emocionou muito, por exemplo. Entre outras muitas... Sensacional, né? Vou querer ouvir tudo aqui ainda. Bom. Mas vamos lá. Voltando bem para a área da biomédica, como é que a biomedicina ela trabalha, né, dentro do que é ética profissional, desses tipos de trabalhos de laboratório, de alto rigor científico que é desenvolvido por biomédicos, mas como que se trabalha dentro do rigor ético, né? Como se atua, que às vezes tem uma linha tênue entre o que a gente deseja fazer, o que se pode fazer e o que deve ser feito de fato, e tudo isso com a ética profissional fazendo parte. Excelente. Você é até delegado, né, do Conselho Regional. Sim, do Conselho Regional. Essa é uma pergunta excelente porque ela se mistura em vários pontos, né, além de interseção com outras áreas também nesse sentido. Mas a gente trabalha a bioética hoje com o aluno, desde o início do curso, começa por aí. Né? Então, o estudante de biomedicina, ele, além da disciplina específica de bioética, que eles têm desde o primeiro semestre, é algo transversal. Em todas as disciplinas do curso de biomedicina, em algum momento, ele vai trazer o debate ético em algum momento. E aí, seja no âmbito da atuação profissional mesmo, quanto no âmbito da pesquisa, do uso, né, dos benefícios e por aí vai. E aí, isso entra de uma forma muito forte, principalmente para aquele aluno que vai fazer ciência, que vai para a área de pesquisa, onde qualquer pesquisa, né, ela só vai ser realizada depois de passar por um comitê de ética em pesquisa com seres humanos, onde tem um rigor relativamente alto em relação aos critérios para isso ser feito. O mesmo vale para o comitê de ética em pesquisa com animais. Então, isso, por si só, já força uma adaptação à ética na pesquisa. E no âmbito profissional, para além do trabalho do conselho, né, que é um trabalho bem forte em relação à ética profissional, a manter todas as linhas do que pode ser feito dentro da profissão, isso também são feitos através de campanhas, entre outras situações. Mas é fundamental e eu tenho percebido um destaque positivo para os profissionais nesse sentido. Bom. As pesquisas hoje elas funcionam com rigor ético muito forte. São bem criteriosas. Eu vejo que até as próprias atividades que a gente faz das jornadas de cunho acadêmico nas instituições sérias está tendo cada vez mais um rigor muito grande em relação à forma como você apresenta o resumo, né, os critérios todos que precisam estar ali dentro, inseridos e tal, mesmo em trabalhos de revisão de literatura. Sim. Né? Mesmo a revisão narrativa. Sim. Mesmo a revisão narrativa. Sim. É isso. Quando você olha agora, mais uma mais um passo. Biomedicina hoje, perspectivas futuras. Como é que você enxerga a relação entre a sua profissão e esses avanços futuros, né? Também, assim, primeiro que eu sou um fã da biomedicina, né? Não é só porque eu sou da área, eu sou um fã mesmo da evolução da biomedicina ao longo da história. E só recapitulando, né, antes de falar do futuro, o passado mostra isso. Então, a biomedicina ela começa como uma área que ela não tinha muitas possibilidades de atuação. Para você ter uma ideia, o primeiro curso de biomedicina, o foco era
para os profissionais darem aula. Olha! O primeiro curso foi de 1966, na Unifesp. Olha o tempo que 1966. tem. E hoje em dia, que de uns anos para cá, que Isso, aflorou de vez, né? Exatamente. Nessa época, a ideia da profissão era criar profissionais para dar aula e fazerem pesquisa. A pesquisa ainda era preliminar, de certo modo, no Brasil, né? Não tinham tantas universidades, não tinham grandes centros de pesquisa. 1966, né? Então, a partir daí veio algumas outras faculdades, 1967 na USP, na UFRJ. Depois veio algumas universidades privadas, a Universidade de Barão de Mauá, só que até aí a profissão não existia. Já existiam os cursos, mas não era uma profissão regulamentada, então os profissionais não eram absorvidos pelo mercado. Olha! Aí isso só se deu a partir da década de 70, no final, em 1979, quando a biomedicina finalmente foi regulamentada. Você, inclusive, é delegado. Exatamente, do conselho. E a partir daí vieram novas áreas de atuação. Então começou a entrar no mercado de laboratório, expansão do mercado de saúde mesmo, falando da saúde como rede de diagnósticos e etc. Então, entrou muito forte no mercado de diagnóstico por imagem, diagnóstico laboratorial. Na década de 90, na verdade, no final da década de 80, o biomédico entrou para o serviço público com a nova Constituição de 88. Na década de 90, vem as técnicas de biologia molecular com tudo. Então, a gente entrou muito forte nos espaços de diagnóstico molecular, desde o teste dos mais básicos, teste de paternidade, até os diagnósticos moleculares que avançam até hoje. A gente entra na reprodução humana assistida. E como, né? Muito forte. Trabalhos lindos. Mas nos anos 2000 mais forte na parte de... Aí já começa, a partir de 2010, no mercado de biomedicina estética. E essa tendência evolutiva ela continua não só nessas áreas, como nas perspectivas. Então, eu vejo o mercado a área, né, de biologia molecular, aí já falando de futuro, né, com uma perspectiva enorme em relação à edição gênica, né, do ponto de vista de uma técnica que é chamada de CRISPR, que provavelmente vai ser uma das coisas que deve revolucionar a ciência ao longo do tempo. As tecnologias de vacina, que se destacam muito dentro da imunologia, e muitas outras, né? Mas eu acredito que, respondendo mais especificamente, para o futuro, eu diria que as imunoterapias, as vacinas, são um grande feito para a área de saúde. Achei massa, porque você fez todo um panorama histórico, né? Até projetar. Qual que é o nome da técnica? Eu não gravei. Então, técnica de a CRISPR, o CRISPR-Cas9, né, que ela é basicamente a edição gênica, né, cortar partes específicas do DNA que podem estar, enfim, né, alterações genéticas. Sempre vivendo e aprendendo, né? Tá isso tem sido, nas disciplinas de biotecnologia, tem sido algo muito forte. Um boom. Um boom, exatamente. Tá, então, seus alunos de biomedicina Adoram. E todo mundo que está escutando aqui, tem que já dar uma olhadinha nesse negócio aí. Para o futuro. Tá vendo? Porque você sabe que uma das finalidades do programa é exatamente ter essa capacidade de fornecer informações que, para mim, são preciosidades para dar saltos mesmo. Perfeito. Na sua carreira, né? Perfeito. Então... Isso é legal, né? Porque a gente tem, inclusive, na Baiana, hoje, dentro do curso de biomedicina, a gente tem um programa de gestão de carreiras e a gente chamou de programa de gestão de carreira e vida. Olha, que legal. E aí um dos focos é trabalhar também no aluno esse ímpeto em vários contextos diferentes. Maravilha. Lá na Baiana, você tem alguma coisa em relação ao PET? Acho que você é tutor, alguma coisa? Exatamente. Eu sou aluna PET, eu sou ex-PET. PET UFBA na época de odonto, né? Legal, eles tiveram, inclusive o PET UFBA de odonto esteve com a gente esse final de semana, foi lá na Baiana. Foi, mas desde 1900 e bolinhas, né? Que legal. Vamos abafar esse caso. Esquece isso. Mas se bem que eu não tenho problema nenhum com isso também, não. Eu falo mais para ficar brincando mesmo, mas eu fui do PET de odonto, que na minha época tinha as siglas tinham outra nomenclatura, né? Hoje tem uma mudada, sofreu essa repaginada, e eu acho muito mais amplo hoje, né, as possibilidades de um aluno PET.
hoje, independente da instituição e do curso e tal, mas das possibilidades de progresso Perfeito. que são disponibilizadas para um aluno dentro desse programa. Perfeito. Hoje, né, o Programa de Educação Tutorial, que é o PET, ele é financiado pelo Ministério da Educação, e a curiosidade maior é que o único curso de biomedicina do Brasil que tem um PET é o nosso, da Escola Baiana. Desde 2010. Nenhum outro no Brasil. Então, esse é um grande diferencial, primeiro, para os alunos. A gente tem feito, inclusive, alguns trabalhos onde a gente compara os alunos do PET versus o público em geral. E sempre esses alunos que participaram do programa, eles têm um destaque diferenciado em relação aos outros, nas competências mesmo como um todo. Que maravilha. Muito legal, muito legal. É um programa que, assim, eu sou fã, não é porque eu sou orientador dos meninos, mas é porque eu sou muito fã hoje. São muitos projetos que nem sempre tem a ver com... A gente tem um projeto, por exemplo, que o nome é PET Cultura, que a função é ir para museu, ir para teatro, e isso também cresce o aluno de várias formas possíveis. Eu lembro na minha época que eu tinha aulas com o pessoal de sociologia, eu tinha aula com o pessoal de medicina veterinária. Legal. A gente desenvolvia muitos trabalhos de maneira conjunta. Perfeito. Né? E, poxa, muito espetacular. Uma vez eu participei de um projeto chamado Projeto Caravana das Águas, só para você ter uma ideia. Tinha um projeto Pulando Fogueira também. Tudo isso na época da UFBA, né? O Pulando Fogueira, a odontologia entrava fazendo o levantamento de índices, né, de saúde importantes, examinando os pacientes, ensinando também, né, a escovação e tal, aquela história toda, que é importante. E cada área... O pessoal da biologia fazia análise de vegetação. Que legal, cada um na sua especificidade. E o que eu participei não foi o Pulando Fogueira, eu queria ter ido também para o Pulando Fogueira agora, como eu já tinha participado do Caravana das Águas, eu não pude fazer parte desse. E no projeto Caravana das Águas, eu fiz um trabalho lindo que, se eu não fizesse parte de um programa dessa ordem, talvez eu ia ter uma dificuldade maior a obter esse tipo de conhecimento in loco. Sim. Porque eu, como estudante de odontologia, eu fiz a coleta de água das nascentes da Chapada Diamantina para a gente avaliar o nível de flúor. Flúor natural. Legal. O tanto de flúor que a gente encontrava, né? Nas nascentes, outros minerais também eram avaliados, mas nas nascentes da Chapada Diamantina. Que legal. Poxa, mas foi assim de um conhecimento absurdo. Aí o pessoal da biologia fazia análise de vegetação, qualidade da água também. O pessoal da medicina veterinária fazia a fauna local, né? Mas trabalhava de uma maneira muito correlacionada ao pessoal também da biologia e assim por diante. Mas o PET, ele é um programa que ele nos ajuda a desenvolver também habilidades e competências, não só específicas para a sua área de formação, mas essa integração coordenada de conhecimento de diversas áreas, né? Que não são especificamente a sua área de curso, às vezes aos olhos dos outros. Pô, o que é que tem a ver sociologia com isso daqui, né? Eu, uma vez tinha também participando alunos de economia. Olha só, de uma área que não tem nada a ver com odonto, que é fundamental para mas no final para tudo dava certo e todos nós aprendíamos muito de maneira conjunta. Isso é uma coisa que eu amo na minha vida até hoje. Eu adoro a troca de saberes, eu adoro que o conhecimento ele não fique restrito em áreas específicas, né? O conhecimento ele precisa ser disponibilizado amplamente, um conhecimento embasado cientificamente, né? Algo que você realmente possa acreditar. E ele precisa ser disponibilizado de maneira ampla e a linguagem desse conhecimento também precisa chegar a diferentes nichos. Perfeito. Ele não pode ficar restrito só ao ambiente acadêmico. Ele precisa ser aplicado e disponibilizado para diversos segmentos da sociedade. Concordo que totalmente. O conjunto da obra, eu sempre brinco, né, faça a grande mágica de transformação que a gente almeja, uma transformação positiva, né, numa sociedade, num ambiente e tudo mais.
Perfeito. É isso. Concordo, e inclusive esse programa, né, esse podcast que você tem feito, tem, sem dúvidas, esse papel. Porque ele consegue, né, em um formato um pouco mais leve, levar isso para as pessoas. E tem, assim, é um dos meus assim, principais objetivos, isso mais até do que acadêmicos, é de fato divulgar e popularizar a ciência e a biomedicina. Que maravilha. Como um todo. O que é que você fala, assim, agora para uma pessoa que ainda está em dúvida no caminho profissional? Você fala de uma maneira tão empolgada que daqui a pouco você vai puxar vai convencer o pessoal, uma galera, né? Mas o que é que você diz a alguém assim? Né? A gente já esclareceu vários pontos de atuação sim. do biomédico, mas o que é que você pode dizer para uma pessoa que ainda está em dúvida? Essa também é algo que eu já vi na prática acontecer, porque uma das coisas que a gente faz é divulgar, fazer esse trabalho de divulgação em colégios. Então a gente passa por alguns colégios aqui em Salvador, onde a gente divulga não só especificamente a profissão, as áreas, como divulga também a ciência como um todo. Então acho que a primeira coisa que eu diria para quem se interessa um pouquinho por ciência é isso, né? Olhe para a ciência com carinho. Dentro da biomedicina, você vai encontrar a oportunidade para isso, para trilhar esse caminho científico, mas, sem dúvidas, com algumas coisas fundamentais, né? O foco no estudo mais clássico é fundamental. Então, na parte de conhecimento, você vai aprender a fazer muita coisa. Então, as habilidades, desde das mais conhecidas, como mexer em microscópio, né, que é uma das coisas isso, né? que os jovens adoram, até coisas mais específicas mesmo, aí já um pouquinho mais avançado, mas de manipulação de célula, entre outras coisas legais. Mas, sem dúvida, esse treinamento da atitude em relação ao que a gente conversou, das relações interpessoais. Sim. E de aspectos que às vezes não são nem ensinados. Né? Verdade. Que não tem como serem ensinados. Tem que né? ser vivido. Vão sendo vividos e aprendidos. Eu estou aqui curiosa para saber o que é que você tem. Eu trouxe duas coisas aqui. Estou para te perguntar isso desde o início. Eu disse, não, deixa eu ser educada e deixa eu esperar um pouquinho. Então, primeiro, que tem a ver com o que a gente está falando hoje, esse aqui é uma espécie de livro, que é o painel da biomedicina. Ele tem uma curiosidade, ele é o que a gente usa para divulgar a biomedicina em vários contextos diferentes. A gente tem utilizado muito o painel da biomedicina quando a gente vai conversar com alguns políticos. Por exemplo, no final do ano a gente esteve na Câmara de Vereadores para divulgar a biomedicina. No dia do biomédico... Eu vi você. Você pensa que eu não te vi? Eu vi e curti. Uau! Exato. Então, olha como tá, professor doutor Gabriel Queiroz. Então, eu vou deixar isso aqui com você, porque aqui a gente tem as áreas da biomedicina, sendo que tem áreas que já se atualizaram de um tempo para cá, que ainda nem estão aqui. Olha. Mas tem praticamente todas as áreas. Aí tem algumas curiosidades aqui, por exemplo, como a gente apresenta muito em prefeituras, né? Aqui tem projeto de lei, inclusive, para a inserção de biomédico nos planos de cargos e carreiras dos municípios. Então, é bem completo. E tem ele disponível em PDF também. Uau. Então, é bem legal. Deixa eu dar uma olhada. O painel da biomedicina. Tem muitas... Aí tem... Para quem tem dúvida como está disponível online, aí destrincha todas as áreas. Quem quiser assistir isso aqui, olha, onde acha? A gente pode tanto disponibilizar no chat, né, quanto isso está disponível no site do Conselho Federal de Biomedicina, no site dos conselhos regionais. E especificamente é do Conselho Regional. Eu adoro coisas assim, todo muito detalhado, explicadinho, né? O que pode, o que não pode fazer. Exatamente. Que legal! E a gente trabalha isso. O que eu acho mais interessante desse material é que ele é bastante acessível, né, tanto para o público em geral, quanto a gente usa ele também academicamente para explicar aos alunos e mostrar aos alunos mesmo o que Vou fazer a propaganda, tá certo? Olha lá, ó. Você que está querendo aprender um pouco mais o papel da biomedicina a serviço da ciência,
tudo aqui bem detalhado e que pode ser encontrado aonde mesmo, no professor? site esse especificamente do Conselho Regional de Biomedicina, Pronto. da 2ª região, que é daqui do Nordeste. Mas a gente vai deixar aqui também, tá certo? No final do programa, a gente vai deixar o link disponibilizando o acesso a esse conhecimento. Tá joia? Olha lá, imperdível. Que bom, que legal. Excelente. E o segundo presente é esse, já não tem isso é nada... meu? Essa eu também. Maria, agora a emoção é outra. Vai ficar aí, que legal. Eu acho que um dia eu vou fazer uma exposição de tudo que eu já ganhei. Do que recebeu. Eu ainda procurei, eu tinha outro, só que eu não tenho mais nenhum exemplar, que é um livro onde conta a história da biomedicina, toda essa história da década de 60, só que eu doei a maioria lá para a instituição, então estão lá na biblioteca, dá para pelo menos dar uma olhadinha depois. É meu esse, viu? Mas eu empresto, desde que me devolva. Poxa, que legal. Né? Emprestar livro é... não, eu anoto. Tem que anotar, eu anoto, senão... pego o endereço, pego o telefone, depois e aí... É fundamental. O segundo presente já não tem nada a ver com biomedicina, nem área de saúde. Esse ia ser até nos bastidores. Olha! Que eu ia dar, mas... Que bastidores que nada! Bora mostrar para todo mundo. É um presente, foi um livro que eu escrevi. Na verdade, eles são alguns textos, né? Assim, eles se misturam, porque alguns são eu toco um pouquinho, então alguns são letra de música, eu fiz a dedicatória. Adoro! Alguns são letras de músicas, outros só são letras sem música. Gente, que sensacional! Olha só! Gente, eu tô amando meus presentes, não vou brincar. Eu tenho sucessivamente ganhado vários livros e eu sou fascinada por esse tipo de presente. Espetacular. E mais, uma pessoa ela não é assim inteligente só em uma coisa específica, não. Ela tem que ser um gênio em diversas outras áreas também e áreas que tocam o coração humano. Tá vendo aí? Porque eu já vi aqui que você tem umas poesias. Tem. Tem de tudo um pouco. Caramba, que legal. Posso ler essa? Pode, fica Olha à vontade. Só, O Pequeno Pássaro. Você sabe que eu tenho eu te conto isso depois, quando a gente acabar a gravação, tá certo? Bom. Mas eu tenho uma relação com pássaros muito grande. Abri na página aqui, 143. Se um dia um pássaro soltar, abrir-lhe a gaiola da vida, deixar-lhe passear pelos montes, deixar-lhe respirar, deixar-lhe florescer, deixar-lhe voar, deixar-lhe conhecer, deixar-lhe viver, deixar-lhe pensar, se encontrar, se reconhecer, se amar. Uau! E aqui ele continua. Poxa, que massa. Obrigada, viu? Amei. Vou fazer propaganda, viu? Aqui, Vou ler o título. Sem variações sobre a linha de chegada em 30 anos de América do Sul. Uau! O título, né? Tá bem filosófico também. Bem filosófico. Talvez só entenda o título quem conhecer um pouco da história. Um pouco. E eu já vi que você conhece a história pela forma como você trouxe as informações referentes à biomedicina. Adoro a história. Adoro. Professor Gabriel, muito obrigada pela conversa de hoje. Foi, assim, espetacular. E antes de eu encerrar propriamente dito, eu vou deixar um recado. Se você gostou de tudo que você escutou e se você desejar se aproximar... Deixa eu beber minha água aqui, porque eu fico sem saliva. A gente fala tanto que nem se dá conta, né? Mas se você quiser se aprofundar em aspectos referentes à biomedicina, ciência, tecnologia e inovação dentro dessa área, não hesite em deixar aqui as suas perguntas. Professor Gabriel, com certeza, fazer o possível para respondê-las, tá joia? E se quiser também se aprofundar um pouco mais em alguma área específica da biomedicina, estamos aqui para lhe escutar e deixa aqui essas informações. Vamos amar recebê-las, tá joia? Professor Gabriel, que massa tê-lo aqui hoje. Foi espetacular a nossa conversa, com certeza muito rica e de muito bom proveito
né, para as pessoas que estão aqui nos assistindo. Ô, professor, obrigado. Como a gente falou no início, a gente já se conhece há algum tempo, então foi um prazer estar aqui participando. Assim, desde que a gente conversou lá na instituição, fiquei super empolgado com a ideia, estou adorando o projeto, assisti hoje o episódio com o professor Adson todo e já vou assistir todos os próximos. Que bom. Obrigado por dar essa oportunidade de divulgar a biomedicina, divulgar a profissão. Qualquer dúvida o pessoal pode me procurar. Pronto. Estou sempre muito aberto e espero estar aqui outras vezes. Você sabe que sua rede social ela vai estar aparecendo ao longo do programa, né? Maravilha, perfeito. Então vai ser fácil o acesso também às pessoas, à sua pessoa. Tá joia? Muito obrigado, professor. Prazer enorme. Muito obrigada mesmo. Até a próxima. Até a próxima. Tomara que a gente possa discutir alguma coisa assim, bem com maior profundidade, né? Só chamar que eu venho. Pronto. Obrigado. Um abraço bem grande. Até o próximo episódio e Inova Podcast. Ciência, Saúde e Tecnologia. Milene Salomão, a apresentadora. Abraço grande para você.